Pronto, estamos ao vivo já. Agora deixa a gente começar aqui pelo Instagram. Conecta aí, agora já. Pelo Instagram também. Ó, verificando, conexão. Estamos ao vivo. Agora também, ó, pelo Instagram, Fábio. Vem mais para cá. Pessoal, bom dia. Tudo bem? O pessoal do Instagram está nos acompanhando aqui. O pessoal do YouTube também está nos acompanhando. Fábio? Pode dar bom dia, né? Bom dia, pessoal. Hoje nós tiramos o dia para tirar todas as dúvidas aí que o pessoal tem sobre o programa de materialização. E nós vamos ler hoje o que seria o nosso manual do programa de materialização, para tirar a dúvida das pessoas que, até o momento, apesar de ter lido a explicação no nosso site, ainda está com algumas dúvidas. Perfeito. Então, a ideia dessa live é justamente vocês tirarem todas as dúvidas. Só lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram, então vocês podem deixar perguntas, dúvidas que vocês tenham, e também pelo YouTube, né? Então, tem nas nossas redes sociais aí no Facebook, tem um link, entra no nosso site, materializinal.com.br, e vai lá em live. Na página inicial também já está o link. Vocês podem também nos acompanhar aqui pelo YouTube. Bom, vamos lá, né, Fábio? Vamos lá. Começa, então, Isso. falando um pouquinho do programa. Começa aqui falando sobre o programa, um resumo do que seria o programa, né? No material que vocês vão encontrar disponível, inclusive, isso que a gente está lendo, você vai encontrar disponível no nosso site a partir de amanhã. Vai ter um link chamado Manual do Programa de Materialização, e toda essa informação que a gente vai estar passando para vocês aqui vai ficar disponível para leitura e acompanhamento de quem quiser. É isso? O programa de materialização ele tem como objetivo ajudar o empreendedor a iniciar um negócio, né? Por que a gente pensou nesse programa? Qual foi a conclusão que a gente chegou, né? Por que a gente chegou nessa conclusão de que seria interessante para os novos empreendedores ou pessoas que querem empreender participar desse programa? Tanto a Jaciara como eu já atuamos no mercado como consultores e nós percebemos a necessidade que algumas pessoas tinham de iniciar o negócio no caminho correto, né? Hoje você vê aí a quantidade de empreendedores que iniciam um negócio de forma, que a gente pode dizer, uma forma não estruturada, muito perigosa, né? Com muitos riscos desnecessários, e acabam, por vezes, a fechar o negócio com pouco tempo depois, por conta de um ou outro cuidado que ele não teve no início, né? E aí, pensando nisso, nós criamos um programa de materialização, onde as pessoas que quiserem participar terão todo o auxílio, desde o momento de você entender o que você quer com o negócio, para você montar com o negócio. Tem muita gente que diz, eu queria empreender, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que seria minha empresa, o que é que eu trabalharia na minha empresa. Então, a gente criou um programa que ele vai abordar isso desde o começo, então a gente vai conseguir, através de uma metodologia, a gente vai conseguir extrair do participante aquilo que ele quer realmente como negócio. Tá? Que ele gosta de fazer, que ele se identifica, porque eu acho que às vezes tem muito essa coisa, né? A gente fica pensando, eu queria empreender, eu queria ter um negócio para mim, e eu não sei nem por onde eu começo, né? E aí tem algumas premissas básicas que você precisa minimamente começar por aquilo que você gosta de fazer, que você tem talento, que você tem aptidão. E a ideia do programa, no primeiro momento, é exatamente trabalhar metodologias que existem hoje no mercado, que te ajudam a identificar aquilo que você tem potencial, aquilo que você tem aptidão, e que a partir dali você consegue transformar isso num negócio, né? E a gente sempre costuma falar que a ideia da materialização do negócio é também uma questão social. Então, às vezes, quando você não enxerga o que está à tua volta, às vezes, vou dar um exemplo, a tua comunidade mesmo, ela tem uma carência de um tipo de serviço, de uma prestação de serviço, e que você não consegue enxergar. E, às vezes, você consegue casar essa carência, que a gente vai chamar muito de oportunidade, exatamente, né, com o teu sonho de empreender, com o teu sonho de transformar algo que seja possível você viver daquilo, ser feliz e, ao mesmo tempo, fazer a diferença na tua comunidade. Exatamente. Esse é o ponto. Porque é importante que o empreendedor ele saiba
que o que ele está criando não é só ali um meio dele arrecadar dinheiro, né? Dele viver daquilo, né? Ele tem uma responsabilidade social com aquilo ali. Exatamente. Então, seja por conta das pessoas que futuramente serão empregadas pela empresa dele, que dependerão daquela renda ali para sustentar a família, né? Exato. Em muitas circunstâncias, seja com a diferença que ele vai fazer com a produção daquela proposta dele como negócio, para o mundo, né? Exatamente. E aí, essa primeira etapa é justamente trazendo esse conceito, a gente conseguir extrair, junto com algumas metodologias que a gente vai utilizar, com algumas oficinas, todo o nosso programa de materialização, a parte de imersão, é basicamente formada de oficinas. De oficinas. Tá? É prático mesmo, né? 90% da oficina. E a ideia, assim, tem uma coisa bem legal, que a ideia é fazer com que o próprio empreendedor, ele execute. Então, assim, alguém me perguntou, já será uma consultoria, é uma mentoria? Eu disse, não, porque eu tenho muito uma visão de consultoria e mentoria, aquilo que você ajuda a pessoa a construir, né? Você vai junto com ela construindo ali. E no nosso programa, não, é você que vai construir. E isso é legal, porque você cria uma identidade. Exatamente. Quando você constrói, eu falo isso, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Materialize, né? Desde a concepção da nossa marca, da nossa ideia de negócio, tanto, né, Fábio? A gente construiu isso, ao ponto da gente olhar para aquilo e a gente sentir orgulho, de a gente dizer, poxa, fui eu que fiz, eu escolhi a cor, porque tem a ver com o meu negócio, mas é uma cor que eu me identifico, que eu gosto. Então, eu acho que a ideia do programa, do projeto em si, é essa. É fazer com que nesses primeiros 15 dias de imersão, o empreendedor, ele construa o seu negócio, desde a marca dele, ao site, as redes sociais, a identidade da linguagem que ele vai utilizar, como da etapa de planejamento do negócio e de execução. Então, essa construção que é necessária, né, que é uma execução mesmo que a gente precisa fazer, ela precisa ser tomada pelo próprio empreendedor. Ele precisa olhar para aquilo tendo essa ideia de que isso aqui é meu, né? Como o Fábio falou, isso vai fazer diferença para a minha vida, isso também tem que fazer diferença para a vida de outras pessoas, porque senão não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. E para vocês terem um pouquinho mais do entendimento do programa, vocês precisam perceber o seguinte: todo empreendedor, ele é responsável por aquilo que produz, não é isso? Ele tem a responsabilidade não só de criar, mas de manter aquele negócio ali funcionando pelo tempo que for possível, né? E aí a proposta do programa de materialização é fazer que isso inicie já de uma forma estruturada, para você ter o mínimo possível de dor de cabeça lá na frente. A maioria dos problemas hoje que ocasionam o fechamento, o causa-mortes, né, das empresas, né? Eles estão sendo trabalhados nesse programa para ser evitado, certo? Pra vocês terem ideia, a estruturação do nosso... A gente vai falar isso mais na frente, mas a estruturação da empresa ela é toda baseada em padrões de ISO 9001, né? É um padrão voltado justamente para garantir essa qualidade na gestão e na entrega do que você está prometendo. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Primeiro passo, a duração do programa, tá? A duração do programa, ele terá 12 meses de duração, certo? Será dividido em etapas, certo? Essas etapas, a primeira delas são esses requisitos. Vamos lá. Primeiro, tem que ter interesse em empreender, né? O empreendedor, ele sabe que é uma coisa que vem de dentro. Empreender é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que lhe forçam. Aquele que empreende, ele sente dentro dele a necessidade de criar, a necessidade de exteriorizar essa criatividade, essa boa vontade que ele tem com algo que ele vê que possa fazer diferença no mundo, né? Legal. Então, ó, o segundo passo é ter preenchido a análise inicial. A análise inicial, ele está lá no nosso site, na parte do programa de materialização, você vai encontrar o link. Nesse link, você vai poder preencher o que seria um questionário, que você vai ali, basicamente, falar que você está ciente daquilo ali que vai ser feito no programa, certo? Está ciente, inclusive, dos requisitos que você tem que atender para participar. Segundo, ter sido convidado após o preenchimento da análise inicial a participar do programa. Então, aqueles que participaram, que fizeram o preenchimento da análise inicial, que atenderam os requisitos, eles vão receber um e-mail com um convite para fazer a matrícula no programa de materialização. Tá? Por que a gente faz isso? Tem gente que não tem o perfil desse programa, certo? A gente não quer pegar todo mundo e dizer, olha, venha fazer o programa conosco. Não. Tem que ter um perfil específico,
certo? Tem para ser interessante para vocês e para ser interessante para nós. Então, o que acontece? Esse pessoal que vai se inscrever vai ser analisado e aqueles que tiverem o perfil de participação do programa vão receber o convite para dar seguimento à participação no programa, certo? É necessário possuir a formação de ensino médio completo, que a gente pede isso a nível de alguns conhecimentos que são trabalhados a nível de ensino médio, que é necessário para você fazer o trabalho, já que boa parte do material, na verdade, 100% do material vai ser executado por vocês. Então, é necessário que tenham esse conhecimento, alguns conhecimentos específicos. O ensino médio ele já atende esses conhecimentos, tá? Ter um notebook para acompanhamento das oficinas. É necessário que vocês tenham acesso a um notebook, a um computador, a um dispositivo móvel, que vocês possam utilizar. A gente sugere notebook, a pessoa pode dizer, mas eu tenho um tablet. Pode ser utilizado um tablet, mas vai demorar muito para você fazer algumas atividades que no notebook você faria ali rapidinho, certo? Então, o que a gente aconselha leve um notebook. É como requisito que você tenha um dispositivo, de preferência um notebook, para fazer essas atividades no dia da oficina, certo? É o conhecimento básico de informática, que você vai precisar de uma digitação, você tem que entender o mínimo de digitação, Word, navegação na web, uso de redes sociais para fins pessoais como Facebook, WhatsApp, YouTube. Se você sabe mexer o mínimo ali no Facebook, no WhatsApp, você consegue atender as ferramentas que a gente vai colocar para a disposição do programa, certo? Disponibilidade para imersão de 4 horas por noite durante 15 dias consecutivos, tá? Essa imersão será feita aqui na região metropolitana do Recife, vai durar 15 dias. Durante esses 15 dias a gente vai trabalhar 4 horas no período da noite, essa primeira turma que está iniciando agora dia 15 de outubro. Certo? As pessoas que já estão aí bem andadas na inscrição e na matrícula dessa primeira turma, já vão iniciar agora, dia 15. O que mais? Vamos lá? E aí é super importante a gente falar que essa questão da disponibilidade, como é algo sequencial e prático, a gente realmente precisa que a pessoa compareça a todos os encontros. Isso é muito importante, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das etapas posteriores, e a gente vai ver que todo o sucesso do programa, que é o que a gente busca, né, ao final dos 12 meses, está pautado nesses primeiros 15 dias de imersão. Então, esses 15 dias, eles são cruciais, porque é onde nós iremos produzir, criar realmente a nossa ideia de negócio e colocar essa ideia de negócio para funcionar. Então, é muito importante que a gente tenha essa disponibilidade, né, Fábio? Que nós vamos trabalhar sempre com grupos pequenos, grupos de no máximo 15 pessoas. Isso também é super importante, ou seja, é um atendimento personalizado mesmo. Então, para isso é super importante que as pessoas tenham o acesso a essas ferramentas, como o Fábio falou, de ter um notebook, ter o mínimo de compreensão da parte de informática, mas estar fisicamente presente para a execução das atividades, né? Isso. Então, você faltou, vamos dar um exemplo, você faltou um dia do programa de imersão, o outro dia pode precisar daquilo que você fez no dia anterior. Então, faltou um dia, complica para o outro dia, né? Isso. Você vai perder muito em relação à produtividade. Então, é uma das coisas que a gente mais fala, esse programa de imersão é dedicação total a isso. Eu sei que a gente tem pessoas que trabalham durante o dia, por isso a gente deu preferência para iniciar essa primeira turma agora no período da noite, certo? Para facilitar já até o acesso dos participantes a todos os dias da imersão. Então, disponibilidade para investimento no programa em cartão de crédito ou vista, certo? Disponibilidade para estar ciente que para iniciar um negócio é necessário arcar com custos inerentes ao negócio, como, por exemplo, hospedagem de e-mail, site, registro de domínio da web, entre outros pequenos custos. Então, você está começando um negócio, você está investindo, você tá investindo para depois poder colher seus frutos, né, seu resultado. Então, você vai ter que pagar um domínio de site, você vai ter que, provavelmente, dependendo, para o MEI, hoje você não tem a obrigatoriedade de estar pagando um contador, mas para você ter se você precisar outra categoria, você vai ter que ter um contador. Então, são diversos, inclusive isso vai ser falado no programa, a pessoa vai ter a orientação sobre tudo isso, mas é importante que você saiba que a empresa gera custos, você vai ter que ter esses custos, você vai ter que estar ciente e que terá um custo para assumir, para criar o seu negócio, né? Independente do programa de materialização.
Disciplina para seguir procedimentos, isso é a chave para uma gestão saudável, e a gente deixa isso aqui claro, né? Se você tem procedimentos, você segue esse procedimento, dificilmente você vai ter uma surpresa desagradável aí na frente, né? A Graciara, que o diga, é especialista nisso. A gente vai falar muito sobre isso no programa todo. Inclusive, o Fábio está falando dessa questão financeira. Inclusive, o planejamento financeiro, ele é uma das etapas que a gente vai estar fazendo dentro do programa, né? A ideia, quando nós começamos a desenvolver a metodologia do programa, como o Fábio falou, nós chamamos como base uma norma de referência internacional, que é a ISO 9001, né? E aí, de repente, você pode pensar, mas eu quero começar um negócio, nesse momento eu não penso em certificar a minha empresa, tudo bem, mas assim, a gente já começa de forma correta. A gente já precisa começar um negócio de forma estruturada. Há 10 anos atrás, eu também nunca, não pensava que com o negócio que eu estruturei, que eu iria, em 10 anos, vamos dizer assim, implementar uma ISO 9000 e certificar a minha empresa. E hoje a minha empresa está certificada. Então, a gente vive numa velocidade hoje que é muito forte. Você pode criar um negócio daqui a 2 anos, por exemplo, um cliente teu virar e falar assim, olha, eu vou te dar mais negócio se tu tiver um mais 9001. Então, se a tua empresa ela já começar estruturada de uma maneira simples, porém, seguindo alguns requisitos, essa facilidade de adequação tua vai ser muito mais rápida. Além de garantir o sucesso do teu negócio mesmo, porque, como o Fábio estava lembrando, as estatísticas de quem empreende no Brasil, elas são estatísticas muito duras, muito severas. Em média, a cada 24 meses, as empresas elas tendem a fechar suas portas. A gente tem aí um dado, e com relação a dados, não existe argumentos, a gente diz isso, né? Dado é dado, é realidade. E por que isso ocorre? Porque a gente não segue uma estruturação de negócio que faz com que a gente consiga projetar essa empresa a médio e longo prazo. E é uma das coisas que a gente tenta rebater muito no programa, principalmente com esse aspecto da disciplina, que a gente tem que ter como empreendedor, e lá na frente como empresário, né, para que realmente a gente atinja o sucesso desejado, né? E importante também, você falou a respeito de novas oportunidades que podem aparecer, mas existem empresas hoje que é pré-requisito para você fazer trabalho para ele pelo ISO 9001, né? Verdade. E aí, para uma empresa que cresceu, que gerou demanda, que apagou muitos incêndios, para se reorganizar ali de última hora e conseguir tirar uma certificação ISO 9001, olha, não é brincadeira, viu? Quem tem empresa já há algum tempo sabe mais ou menos como é que funciona. Quem já tentou tirar a certificação ISO 9001 sabe mais ou menos do que a gente está falando. E a gente vai tocar nesse assunto aqui mais na frente também. Ter uma idade mínima de 18 anos, certo? Ter perseverança nas atividades, isso é fundamental para todo empreendedor. Se você é empreendedor e você não tem perseverança, você está fadado a ficar no caminho, certo? Faz parte. Você pode perguntar a qualquer pessoa que tem empresa, que teve sucesso na vida, como empresário, que o que ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer é perseverança. Você tem que tentar, você tem que estar insistindo. Agora, lembrando que perseverança não é teimosia, né? Perseverança é você tentar de forma diferente e chegar naquilo ali. Você tentar sempre por aquele caminho que está dando errado é teimosia. É bater a cabeça na parede porque quer. Inclusive, né? Reconhecer que não está dando certo e voltar a se reinventar e fazer diferente. Exatamente. Então, ó, perseverança nas atividades, humildade para desenvolver novas habilidades, principalmente para aqueles que já empreenderam antes. Esse programa ele visa muito pessoas que nunca empreenderam, para a gente trabalhar uma nova cultura nessas pessoas, tá? A gente trabalhar já dentro de um padrão, como as coisas deveriam ser realmente, certo? Aqueles que já empreenderam, eles têm que estar com a mente aberta, eles têm que estar preparados para uma nova realidade que vai ser apresentado para eles e que vai ajudar eles a ter uma vida mais saudável. Veja, a gente não está falando só um negócio de empresa que fatura muito, é uma vida mais saudável, porque não adianta você ter uma empresa que lhe dê um bom prolabore, que você tenha um bom salário, e que você seja escravo dessa empresa 24 horas por dia, que não consiga tirar uma férias para aproveitar usufruir daquele dinheiro que você está ganhando com a sua empresa. Então, você precisa ter uma empresa saudável. Para você ter uma empresa saudável, você precisa ter ela muito bem estruturada, de gestão. Porque da onde você estiver do mundo, você consegue saber se os indicadores estão certinhos e facilitar a sua vida, né, na hora da gestão. Não é isso? Isso é legal, isso é fato. E o último requisito aqui é objetivos acima do ego. Por que eu coloquei isso? Já sabe. Tem muita gente que começa um negócio só para dizer, olha o que eu fiz, olha só o que eu fiz. Eu tenho uma empresa, eu sou o novo Steve Jobs, né? Exatamente. Esqueçam isso se vocês querem ter uma vida saudável de empresário, certo?
Não tente reinventar a roda. Existem formas de você fazer isso. E, às vezes, formas que você acha que é complicadíssimo, que, mas isso vai... Mas são formas simplíssimas, certo? São formas simplíssimas. Que basta que você conheça, tenha conhecimento delas, inclusive para saber a importância, que você automaticamente vai colocar aquilo ali na sua rotina, certo? Então, você vai começar a fazer aquilo ali que você não vai nem sentir. É que nem dirigir. Você vai passar a marcha do carro ali que você não está nem percebendo o que é que está fazendo. Tem uma coisa bem legal nisso, né, que eu costumo dizer que tem duas coisas que são consequências quando o teu negócio ele está bem. Uma é dinheiro, né? A rentabilidade, ela é uma consequência, porque tem muita gente que já inicia o negócio lá, mas isso dá dinheiro? Opa! Então, calma, isso é consequência. E a outra coisa é reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele também é uma consequência. É claro que quando você faz algo muito bom, de uma forma estruturada, consequentemente, o reconhecimento vai vir do teu cliente, da tua comunidade, da tua família, dos teus colaboradores, das pessoas que trabalham ali na tua linha de network. Isso vai vir naturalmente. Isso é uma consequência. Então, não é um objetivo. Vocês vão ver que não é um objetivo. Na hora que a gente vai falando sobre objetivo de negócio, isso vai vir lá atrás, lá na frente. Né? Isso faz parte da etapa já de monitoramento, que é quando você colhe os resultados daquilo que você planejou lá atrás e que está rodando, está funcionando, e aí é naturalmente. Isso vai vir de forma bem tranquila, né? Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para o Sérgio Civini, que está aí já mostrando que está conectado, mostrando presença. Sérgio, o Euclides, né? Eita, tem o Alexandre, mais gente. Tem gente lá. A Tátila Oliveira, a Tátila. Um grande abraço aí para a Tátila, viu? Tem gente aqui. Ana Alice. Oi, Flor do Dia, que a nossa amiga Raquel tá aí, ó, com a gente. Ela até botou que tá na expectativa, né, do dia 15. Chique no precinho aí, que entrou agora, não sei se é a Tereza ou se é a Sueli, mas um abraço aí para as duas, inclusive, viu? Muito legal. Muito feliz que vocês estejam aí assistindo a gente. Bom, a gente queria falar agora um pouquinho sobre a jornada mesmo, certo? Né? Então, a gente falou um pouquinho agora sobre né? A jornada do candidato, certo? E aqui, a partir do momento que o candidato ele foi convidado e deu início no programa, ele passa... A Roberta Falcão, né? Chegou aí também. Seja bem-vinda, Roberta. Então, o candidato faz parte fica fazendo parte da jornada. Isso. E tem todo um caminho para seguir, né? Então, como é que vai funcionar isso, certo? Basicamente, o candidato ele vai entrar na jornada, vai começar o trabalho de imersão, certo? Que são 15 dias, né? Que são aqueles 15 dias que a gente explicou. Isso. Então, nessa etapa inicial, a gente tem toda a estrutura mesmo, né? Toda a estrutura do negócio. E aí, o que vai ocorrer? Com essa estrutura do negócio, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessas etapas, após a estrutura dos 15 dias, a gente passa a fazer um acompanhamento online, né? Onde nós vamos ter, tanto eu como o Fábio, nós vamos ter alguns momentos onde nós iremos, através de uma plataforma de interação, encontrar os empreendedores, conversar, verificar como é que está o andamento do planejamento do negócio, os resultados que estão sendo colhidos. Então, existe aí uma maturação de negócio dentro desses 6 meses, né? E aí, a primeira linha de corte, ela já acontece ali quando a gente faz a primeira auditoria, 6 meses depois, né? Então, eu queria explicar a primeira jornada toda, Fá, para a gente poder depois entrar no detalhe, exatamente, né? Então, essa linha de corte aí, nos primeiros 6 meses, ela vai servir para quê? Para que a gente consiga encontrar todos os empreendedores novamente. Nós temos uma metodologia onde nós vamos aplicar uma auditoria mesmo, né? Onde nós iremos pegar aquelas primícias que foram estabelecidas, por isso que a disciplina é importante, né? Aquelas primícias que foram estabelecidas, elas foram respeitadas, e aí aqueles empreendedores, eles receberão uma nota de conformidade. E aí, mais uma vez, a gente entra numa etapa de maturação, porque dessa auditoria semestral nascerá um novo plano de trabalho. Exatamente. Ajustado, claro, já dentro daquela realidade, porque entendemos que o empreendedor aí, ele já está trabalhando, o negócio dele já está funcionando, isso. Ele vai ter alguns gaps, que são gaps naturais do monitoramento, e a gente vai para uma última etapa, que seria o fechamento dos 12 meses, né? Só para a gente fazer um resumão disso aí. São 5 módulos do programa, basicamente, certo? Os 2 primeiros módulos, o participante ele tem garantia de participação. O que é garantia? A gente garante que ele vai ter acesso a isso, certo?
Os outros 3 não. Os outros 3 só vão participar aqueles que conseguirem atender os requisitos mínimos para fazer parte desses 3 votos. Certo? Então, é como se fosse algo merecido. São duas etapas que são meritocráticas, né? Então, a gente vê. A primeira etapa é a imersão de 15 dias. A segunda etapa é um acompanhamento que a gente vai ter durante ao longo de 12 meses, onde você vai ter acesso a uma sala de aula online, certo? Nessa sala de aula vão ser colocadas atividades, vão ser colocadas avaliações, você vai poder responder, você vai poder ler. E, inclusive, artigos que a gente coloca lá que foram coisas interessantes. Interagir, né, com os outros empreendedores também, porque vocês vão poder fazer network, isso é bem legal, né? Exatamente. Ó, o Stanislau Macário Júnior chegou agora também, pessoal do Estúdio K, André Porto, a Roberta Falcão, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo, e, por favor, se tiverem dúvidas, vão colocando aqui que a gente vai estar respondendo, certo? Na primeira e segunda etapa, que é a imersão, a segunda etapa a gente vai para o acompanhamento ao longo de 12 anos, que inclusive vai ter um fórum lá que as pessoas podem ter, como a Jacira está falando, entre os próprios participantes. E além desse fórum, o que vai acontecer? Depois de 6 meses, certo? Do primeiro dia ao programa, 6 meses depois, ele vai passar por uma auditoria, certo? Isso aí. Nessa auditoria, ele vai ser verificado se aquilo que foi passado durante o programa está sendo cumprido por esse participante, certo? Aquilo ali que não foi cumprido vai ser passado uma correção, né, ou uma sugestão do que você pode ser feito para melhorar, e aí ele vai ter mais 6 meses para se reorganizar. No final desses outros 6 meses, no final do período de 12 meses, ele vai receber uma outra auditoria, e essa auditoria vai dar direito a ele receber um certificado, certo? Esse certificado é uma certificação nossa, garantindo que aquele participante cumpriu todos os requisitos que a gente colocou lá no programa, que acompanhou todas as avaliações, que está fazendo a empresa dele crescer dentro daqueles critérios que é entendido como uma empresa saudável. E esses que receberem a certificação vão ser convidados para um evento final, onde eles vão poder apresentar os resultados dessa empresa para um público, certo? E nesse público estará alguns investidores. O que acontece? Tanto para mim quanto para a Jaciara, algumas pessoas chegam para dizer, olha, eu estava pensando em ter um negócio. Vou comprar uma franquia. E muitas vezes ele nem quer uma franquia, ele queria mesmo uma parceria com alguém ali que empreendesse alguma coisa. Ele queria rentabilizar o dinheiro que ele tem, só que aí, veja a coisa como é interessante, né? E às vezes ele corre até o risco mesmo de tentar comprar uma franquia de uma coisa que ele não gosta, que ele nem sabe que ele gosta. Que não é área dele, né? E que ele não tem expertise nenhuma e nem conhece ninguém que tem expertise. Então, o que acontece? A nossa proposta é ter esse pessoal, quando perguntar para a gente diz, olha, a gente tem empresas que passaram pelo nosso programa e que atendem todos os requisitos aqui, ó, ISO 9001, que são muito bem estruturados em relação a marketing, que tem uma presença bacana na web, que está crescendo, que está bem estruturado, que consegue gerir uma empresa independente deles, porque é muito importante isso. Aqueles que estão assistindo a gente aí, que tem empresa, se perguntem, se eu adoecer ou se eu me ausentar por mais de 2 meses da minha empresa, será que ela sobrevive? Porque o que acontece? Uma empresa não pode ser dependente do proprietário, né? Uma empresa ela tem que funcionar por ela mesma. Então, como é que eu, entenda eu como investidor, vou pegar lá 300 mil reais, não vou comprar um apartamento, vou pegar esse dinheiro e vou investir no negócio mais interessante do que o apartamento. Eu vou chegar numa empresa que eu não tenho garantia nenhuma, que eu não tenho nenhuma expectativa de que aquela empresa ali vai ser segura para me dar o retorno que eu estou esperando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Tem uma pergunta bem legal aqui no Insta, que é de uma colega nossa aqui, que ela colocou, olha, deixa eu só pegar aqui. Flor do Dia, pode participar todo tipo de empreendedor, tipo de serviço, psicólogo, médico, olha, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque muitas vezes existe uma diferença muito grande entre, que é o que o Fábio estava falando, entre você ser o autônomo e você ser uma empresa, né? Então, muitas vezes, a maioria das pessoas, elas iniciam um negócio usando uma própria aptidão, ela é um autônomo ali, que foi o que aconteceu comigo, inclusive. É um especialista. Né? É um especialista. Só que, o que ocorre? Quando você enxerga que isso pode virar um negócio mesmo, e que você quer transformar esse negócio numa empresa,
a primeira coisa que você precisa pensar, isso que o Fábio estava falando, essa empresa, esse negócio que eu estou querendo, consegue sobreviver sem mim? Claro que sim. Por quê? Porque você pode ter outros parceiros, você pode quarteirizar serviços. Então, é super possível que uma pessoa, um dentista, um psicólogo, ou seja, qualquer empreendedor, mesmo que nesse primeiro momento ele esteja empreendendo de forma muito pessoal, Isso. ele consiga fazê-lo. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que ele vai dizer assim, poxa, imagina que eu seja um fisioterapeuta. Isso. E eu só tenho 20 dias úteis. Exatamente. E eu tenho demanda para 40 dias. O que isso vai me levar a entender que eu tenho que ter uma outra pessoa? Então, é aí que começa o start, de a gente transformar aquilo que antes era feito de forma bem autônoma, bem direta, em um negócio. E para você fazer isso, você precisa estruturar esse negócio. Porque senão você acaba se perdendo e acaba acontecendo isso que o Fábio está falando. Você não consegue nem tirar férias, você não consegue tirar 3 dias da tua empresa para fazer um lazer com a tua família, porque é você sozinha que atende. Enfim, isso realmente é uma das demandas que a gente tem. Exatamente. O programa ele vai tratar disso, ele vai ajudar você a criar um negócio que atenda isso. Que você não crie um negócio que seja totalmente dependente de você. Entendeu? Exatamente. Isso é um dos pontos cruciais. É o que eu digo para todo mundo. Veja, a gente já está... Eu estou no mercado já há um bom tempo, né? Apesar da minha cara de 12 anos, né? Será que eu posso... 12 anos, acho que foi forçado, né? Mais uns 22 daria. Eu já aprendi muito e já sofri muito com isso, né? E aí, ao longo da vida da gente, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, vai ganhando alguns aprendizados e vai dizendo, poxa, se eu tivesse começado desse jeito, eu tinha deixado ter tanta dor de cabeça na minha vida. E aí a gente está trazendo todos esses aprendizados que a gente apanhou, né? E muitas vezes a gente apanhou para aprender isso aí, a gente está trazendo de uma forma muito suave para quem participa do programa. Né? A ideia do programa é essa, inclusive, né? A gente estava conversando muito, assim, e que a gente trabalha muito com ferramentas, né? Então, quais são as ferramentas mais usuais? Aquilo que você pode hoje, de maneira muito simples, criar o teu site, criar a tua marca, criar a tua rede social, ferramentas de gestão, né? Que, por exemplo, quais são as principais ferramentas? Quando a gente fala muito, assim, às vezes, ISO 9000, às vezes assusta, as pessoas acham que é uma coisa bem burocrática. Mas não, gente, hoje, nessa versão atual, a ideia da norma é olhar para o teu negócio. Então, todas as ferramentas que a gente utiliza dentro do negócio, elas são necessárias para uma estruturação mínima para que isso consiga se perpetuar. Então, todo esse aprendizado que a gente vem experimentando, o Fábio na contínua, o Fábio com os clientes dele, a gente lá na Qualiseg, com os nossos trabalhos na Qualiseg, pegar todo esse arcabouço e colocar à disposição de vocês, para que vocês também experimentem e digam, poxa, hoje o meu negócio está muito reconhecido, vamos dizer assim, a nível de mídia social, o meu negócio está mais estruturado para mim e para quem trabalha comigo. Então, é um pouco disso, a ideia de materializar, né? É a gente pegar o sonho que muitas pessoas têm de ter um negócio, ou que já estão empreendendo, porque alguns já estão ali muito simploriamente, né? E não entendem o simplório de forma pejorativa, muito pelo contrário, é uma etapa necessária mesmo, e transformar isso numa ideia de negócio que possa perpetuar. Exatamente, não é isso? Exatamente. Eu queria mandar um abraço aí também para Fátima Lima. Gerailton, que está acompanhando a gente lá do Cabo de Santo Agostinho. Isso. E Jaciane, a Bruna Nayara também está acompanhando a gente aí. Um abraço, Bruna. Para vocês entenderem agora, a gente vai falar sobre essa primeira parte da imersão. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou levar para casa nessa parte da imersão? Legal. A proposta é que nesses 15 dias você já saia com a empresa ali basicamente estruturada. Ela vai estar ali com tudo que você precisa em relação à estrutura não burocrática. A gente não tem como garantir a parte burocrática de UCEP, nem nada, mas a gente tem como garantir ali que você vai ter uma estrutura mínima para você fazer com que o seu negócio funcione, certo? Você vai ter uma estrutura comercial, estrutura que eu digo, uma forma de trabalhar. Você vai ter o desenho ali do teu comercial, de como é que vai funcionar tudo, certos procedimentos, de quais são os passo a passo. Vai estar tudo desenhadinho. Isso a gente vai pegar na mão de cada um ali para fazer tudo detalhe por detalhe, certo? Etapa por etapa. Etapa por etapa, exatamente. Então, a primeira parte dessa imersão, ela vai tratar da integração. O que é essa integração? A gente vai passar para todos os participantes quais são as ferramentas que vocês vão ter para acompanhar, para dar os feedbacks, para responder às avaliações, como é que faz para deixar as dúvidas, onde é que vai ficar
os questionários que eu vou precisar responder, que são questionários simples, mas que esses questionários aqui vão extrair, muitas vezes, coisas que vocês poderiam levar 10 anos aí na vida para conseguir chegar à conclusão, como, por exemplo, o que é que eu quero como negócio para mim? Qual é uma empresa que eu vou abrir hoje, que eu vou montar hoje, que vai ser interessante para mim, para o mundo, para o meu bolso e para a minha satisfação pessoal, né? Então, você vai ter uma série de atividades voltada para isso. Nessa integração, você vai entender como trabalhar com essas ferramentas que vai utilizar, que vai lhe ajudar a chegar nisso, certo? E aí a gente tem essa integração, ela tem uma carga horária de 1 hora, certo? E aí a gente vem para formatação e planejamento. Nessa parte da formatação e planejamento é onde a mágica acontece, né? Eu acho que é a parte mais encantadora. Mais encantadora, que é onde o negócio vai ganhar forma, exatamente, né? Vai materializar. Vai ser materializado, exatamente. É legal. Você vai começar fazendo isso, você vai fazer um resumo do seu negócio, você vai deixar descrito ali o que de fato é esse negócio, porque é importante que você saiba e que tenha registrado o que é o seu negócio. Porque não adianta você ter só na sua cabeça o que é que você quer como negócio, e aí chega uma pessoa que te pergunta no outro dia, o que é a tua empresa? Cada dia você vai dizer uma coisa diferente. É verdade. Porque você não tem um parâmetro ali para... Você não criou, não materializou aquela pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica, né? É como pessoa, filho, exatamente. É como um filho que nasce, que tem identidade, né, própria. Precisa ter, né? Que tem vontades próprias, né? Por isso que a gente vai trabalhar muito nessa etapa, o planejar, que de repente pode destoar um pouco da tua própria vontade, isso. Mas o negócio exige, né? Exige uma linguagem própria, isso. Ou seja, aqui mesmo, nessas primeiras 27 horas, né, São Fábio? 27 horas de oficina. São 27 horas de oficina prática para vocês estruturarem esse negócio, né? Exatamente. Isso é bem legal. Então, a gente vai fazer desde esse entendimento do que você quer como negócio, como a estrutura mesmo desse negócio, quais são as promessas que eu vou oferecer para o meu cliente, dessas promessas, o que é que eu vou divulgar ali com mais ênfase quando eu for fazer meu material publicitário, como é que eu vou fazer meu setor de marketing rodar isso. Dentro da minha empresa, o que é que eu vou colocar ali, quais são meus objetivos, o que é objetivo, né? E tem isso, muita gente não sabe o que acha que o objetivo é uma coisa, trata como uma coisa que não deveria tratar, né? E aí você precisa ter isso muito claro para que a sua empresa tenha coerência. Coerência é a palavra da vez. Porque o que acontece? Não existe se eu perguntar para a Jaciara alguma coisa sobre se eu fiz alguma coisa certo ou errado, ela vai ter a opinião dela subjetiva. Mas se a gente tem um parâmetro, a gente consegue saber se aquilo ali é errado ou certo, baseado no parâmetro. Exatamente. O que é crime? O que não está previsto na lei para ser feito, né? Se está previsto o contrário, é crime, né? Se não é permitido. Então, assim, ali é um parâmetro que você tem para certo e errado. E você precisa criar esse parâmetro para a sua empresa. Exatamente. O que é que eu quero como objetivo da minha empresa? O que é que eu quero como principais valores? Por exemplo, eu quero trabalhar e eu quero ajudar pessoas que não têm renda a ter uma renda. E aí, se a pessoa não tem renda, como é que você vai cobrar um valor absurdo para ajudar ela a ter uma renda? E isso é legal, porque a gente faz um parâmetro paralelo até com a Materialize, né? Quando Exatamente. A gente estava estruturando, a gente falava assim, mas espera aí, quem é o nosso público, qual é o nosso objetivo? A gente quer trabalhar com empreendedores no início do negócio, então essa é a nossa identidade, né? E isso, inclusive, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas existem outros programas aí que cobram uma fortuna, o de vocês é super acessível, né? Porque essa é a nossa ideia. A gente não está aqui para trabalhar com grandes organizações, grandes empresários. Não, a Materialize nasceu para materializar sonhos de pessoas que querem empreender, pessoas que, muitas vezes, é aquela ideia da pessoa que enxerga uma oportunidade na sua comunidade e quer fazer alguma coisa. Então, é essa pessoa que a gente quer trazer para o programa. Por isso que tem essa avaliação, né? Porque Exato. Não é todo mundo que aí frustra a gente, frustra a pessoa, e não é esse o objetivo. A gente quer, quando a gente coloca que o programa tem essas etapas de avaliação, e que ao final a gente quer realmente premiar aqueles empreendedores que se destacaram, é porque eles entenderam a ideia, perseguiram, e o nosso maior, vamos dizer assim, o nosso maior prêmio vai ser, lá depois de 12 meses, aquela empresa está funcionando, ter uma vida saudável, e a gente olhar para aquela pessoa e ver que ela está feliz com aquilo que ela está fazendo, né? Aí, assim, uma coisa interessante é que logo que a gente fala depois dessa materialização aqui, algumas pessoas me perguntaram, mas, Jaciara, o que a gente vai ter ali como entrega, né? Então, por exemplo, olha,
primeiro, toda a parte de CRM, que é a parte comercial mesmo do teu negócio. O desenho de como vai funcionar o desenho, CRM, as tuas mídias sociais funcionando, o teu site. Site, importante isso aí, ó. Site, vocês vão fazer dentro do programa, e vocês já vão sair desse programa em 15 dias com um site pronto. E-mail corporativo, né? Profissional, tá? É o seu nome, @, nome da sua empresa. Além disso, tem também a questão da logomarca, seu logotipo. Logotipo, exatamente. Não o logotipo só um desenho bonito, a gente vai fazer um logotipo coerente com o que foi estruturado, certo? Ou seja, os valores que eu defini para minha empresa precisam ser traduzidos dentro do meu logotipo. Exatamente. E aí a gente vai ajudar vocês a fazer isso, certo? Exatamente. Vão criar o conceito do logotipo dentro do programa, já vão sair com isso aí pronto. Quem vai fazer isso é vocês. Assim, mas eu não sou designer, mas vocês vão conseguir fazer isso. Com as ferramentas. A gente criou a metodologia para auxiliar a fazer isso. Mesmo que, mas não vai ficar uma coisa mais perfeita do mundo, porque eu não sou designer. Concordo, tá certo. Mas quando você procurar um designer, o trabalho dele vai ficar muito mais fácil de ser realizado, porque ele já tem todos os parâmetros que ele precisa. Exatamente. Muitas vezes as pessoas chegam para procurar um designer para fazer um logotipo e não sabem o que é que vão passar para o designer. Eu quero um logotipo que faça isso. E aí o designer fica perdido, você fica perdido, e o trabalho que demoraria muito menos tempo para ser feito, acaba ficando uma coisa muito maçante e estendida, certo? Exatamente. Porque você não tinha as definições que eram necessárias para que ele pudesse fazer o trabalho. Com isso, você já vai ter um conceito de logotipo, você já vai ter um logotipo que você pode começar a trabalhar, a utilizar, e depois, posteriormente, fazer o seu material de manual de identidade e tudo mais, que eu não vou passar mais spoiler, não. Depois vocês vão ver. Mas tem muita coisa interessante. E aí, ainda nessa etapa. E aí, o que é interessante? A gente vai para uma etapa de gestão, que essa etapa de gestão é muito legal também, onde a gente vai definir os papéis. Aí você vai, mas minha empresa vai ser somente eu no primeiro momento. Sim, mas nesse momento é só você. Daqui a 90 dias ela pode não ser só você. A ideia é você pode precisar chamar um primo, um irmão para te ajudar. Então, a gente tem os primeiros funcionários, até abrir processo seletivo aí. Por que não, né? Você vai... Tem empresas que precisam de mão de obra muito qualificada, né? Exatamente. E aí, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que se preparar. Inclusive, no trabalho que a Jaciara vai fazer aqui, iniciado, ainda nessa parte de formatação e planejamento, vai ser visualizado se você terá necessidade de ter uma mão de obra mais qualificada, não é isso, Jaciara? Exatamente. O que é que você precisa fazer? Quais são os cuidados que você vai ter que fazer para não meter os pés pelas mãos mais na frente, né? E terminar uma coisa que você fez para ter uma melhoria, você termina fazendo efeito reverso. Um problema, exato. Então, tudo isso, existe uma metodologia para se trabalhar isso, essa metodologia vai ser trabalhada baseada nos padrões ISO 9001, certo? Que é um padrão internacionalmente conhecido. Imagine você criou uma empresa, está crescendo direitinho, e aí você tem a oportunidade de vender essa empresa depois. Uma empresa que foi estruturada dentro dos padrões de 9001 vale muito mais do que uma empresa que só foi iniciada ali, que só está trabalhando, que está sendo levado com a barriga. E que isso pode acontecer, né? E aí uma coisa bem legal, assim, já falando um pouco mais, além toda essa etapa de planejamento, tudo que a gente fez, dentro dessa imersão também, a gente já tem ali uma abertura para a apresentação de possíveis fontes de investimento. Porque, às vezes, você tem assim, olha, poxa, mas eu tenho muito pouco dinheiro, eu precisaria pegar um dinheiro num banco. Então, a gente traz também um especialista que vai trazer para vocês quais são as principais opções que vocês têm hoje via BNDES, BND, como pegar alguma grana para fazer um fluxo de caixa. Então, dentro desses 15 dias também, a ideia também é dar todas as possibilidades. E aí, se você quiser partir para esse caminho, isso já entra dentro do planejamento de vocês também, para que isso seja executado ao longo desses 12 meses e que nós vamos estar fazendo o acompanhamento. Antes da gente falar, a Flodria perguntou aqui para a gente se a gente conseguiria aplicar ISO 9001 numa empresa de artesanato. Com certeza. Na verdade, hoje, o padrão de qualidade que a norma nos dá permite que a gente trabalhe qualquer segmento, né? E essa é uma coisa que a gente realmente vem buscando, né? A gente vem trazendo cada vez mais, quebrando esse paradigma de que só existe gestão, independente da certificação, em grandes empresas. Não. Às vezes a gente tem uma empresa pequenininha em casa, eu, meu marido, meu filho que me ajuda, mas que tem ali todo um conceito e que cresce, expande, e que lá na frente, por crescer tanto, aí eu viro e digo assim, não, agora eu queria ser certificado. Então, isso independe. O importante é já começar de forma certa e correta. Isso, né? Exatamente. E é importante também falar
Dentro desses especialistas, como a Jaciara falou, em relação principalmente à parte de investimento, né? Teremos também contador, para auxiliar na orientação, o que é que eu preciso fazer para formalizar minha empresa, o que é que eu vou precisar fazer, ele vai dar o passo a passo, ele vai te auxiliar, como descobrir aqueles impostos que podem estar envolvidos no teu processo. Fazer um planejamento tributário, né? Exatamente. Porque às vezes você acaba... Eu digo isso porque a primeira empresa que eu abri, levei nas costas, assim, abri o modelo errado e me ferrei, né? Aí você aprende na dor. O que a gente quer é exatamente isso, que vocês não tenham a dor. Não passe por isso que a gente não passe por isso, né? E só depois foi que eu fui descobrir que o enquadramento não era o melhor tipo de enquadramento para o meu negócio, mas fiquei anos pagando um enquadramento, um imposto muito mais alto e que não era necessário, né? Então, essa ideia também de ter profissionais que venham a agregar essa parte bem técnica, bem específica, é a ideia do programa mesmo, de materialização, para que vocês tenham ali todas as ferramentas para que vocês possam tomar a decisão. A decisão sempre vai ser de vocês. Os nossos especialistas, nós estaremos ali nos bastidores te ajudando, mas a decisão, você tem que ter as ferramentas para tomar a decisão, né? É muito importante você falar isso, Jaciara, porque assim, o que a gente vai fazer, o trabalho que a gente faz ali para auxiliar você, não tira o brilho do empreendedor, certo? Não. O empreendedor, ele precisa ter visão de negócio. O que a gente vai oferecer é estrutura para a empresa ser mais segura e dados para ele analisar para poder utilizar a visão dele da forma correta. E você tomar a decisão, né? Porque não existe uma fórmula certa, uma forma de bolo que vai funcionar com qualquer tipo de empresa. Não. O que existe são possibilidades e que você vai dizer, olha, vou dar um exemplo, a gente vai desenhar lá a logomarca, tem 3, 4 programas. Você vai dizer, eu me identifico mais com esse aqui, né? Então, é esse que eu vou usar. Então, essa decisão, ela é sempre tua. Isso é tão legal, por quê? Porque quando a gente constrói, aquilo tem o lado emocional, o valor é outro. É diferente de você chegar e dizer assim, Fábio, faz uma logomarca aí para mim, né? E você dizer, não, essa logo foi eu que fiz. Olha, essa perninha aqui quer dizer isso. A cor é porque essa cor me remete a essa informação. Então, isso é muito legal. Isso é identidade. É identidade. Exatamente. Você precisa entender, não é só o desenho ali. A marca, você sabe, a marca inicialmente ela começou, né, na história com aquela marcação que o pessoal fazia no gado para marcar, para identificar que aquele gado ali era meu, né? E aí o que acontecia? Era só um desenho ali, né? Mas aí com o tempo você foi utilizando aquilo ali para passar toda uma história do que aquela marca representa. Do que ela representa para você. Não é só para marcar gado agora. A gente quer essa marca para dizer, olha, a minha empresa traz essa perspectiva para você. Esse sentimento como valor que a gente quer passar através da coloração, do tipo de fonte que eu vou utilizar, da formatação, dos elementos geométricos que eu vou utilizar no meu logotipo. E tudo isso vocês vão ter instrução lá no programa para fazer, certo? Para entender melhor como é que funciona. Bom, agora eu acho que é legal a gente falar quais são os próximos passos, né? Que aí eu acho que... Aí a gente vai, assim... Como eu comentei, nós vamos falar um pouquinho das ferramentas, nós vamos trabalhar diversas ferramentas. Para implantação, tudo isso que a gente vai fazer o planejamento aqui, essa formatação, depois a gente vai para as ferramentas para implantação. Exatamente. Como é que eu vou fazer a gestão desses indicadores que eu criei aqui nesse programa de ação? Isso, né? Que é aí que a gente vai trabalhar o acompanhamento online com vocês, a sala de aula, onde nós vamos ter lá diversas ferramentas de verificação, encontros online, onde nós vamos conversar bastante, né, sobre como é que está o andamento, enfim, nós vamos ter diversas ferramentas. E aí a gente vem para aquelas 2 etapas, né, que como o Fábio lembrou, a etapa da verificação semestral, um novo acompanhamento com plano de ação, depois uma verificação anual e, na sequência, por mérito, o encontro que a gente quer promover, não só o encontro com os empreendedores, mas também o encontro com investidores e grupos de negócio, pessoas também que fazem negócio, né? Exatamente. Então, essa é um pouco da ideia. Agora, a gente daqui a pouco vai estar terminando, vamos falar da coisa prática agora, né? Como é que vocês participam do programa de materialização, né? Primeira coisa. Entra no site. Isso. Vai na parte de programa de materialização, lá no menu, em cima, certo? E aí, você clicando nesse programa de materialização, você vai ver todo o requisito, você vai poder fazer um tour ali por todas as etapas que a gente fez para você poder entender como é que vai seguir cada um deles. E no final vai ter um acesso a um formulário, certo? Onde você vai preencher a análise inicial,
certo? É o primeiro passo. Perfeito. Terminou a análise inicial, aqueles que atenderem alguns requisitos básicos para iniciar vão receber um convite. Nesse convite é um link onde você vai poder fazer, você vai preencher com seus dados e fazer o pagamento da matrícula, não é isso? Então, esse material ele vai estar todo exposto no nosso site, mas só quem vai ter acesso a essa segunda parte são aqueles que tiveram a avaliação preenchida e de forma satisfatória. De forma satisfatória, exatamente, atendendo os requisitos. Os requisitos, o alinhamento que a gente está buscando, né, aquele alinhamento, justamente para que a gente consiga ter os resultados que a gente deseja. E aí, qual é a nossa ideia? A partir do dia 15 de outubro, nós estarmos iniciando a primeira turma. Como a gente já tinha comentado, são turmas que têm um requisito de pessoas mínimas e máximo, e justamente para que a gente consiga dar esse atendimento da forma que a metodologia requer, né, que as metodologias que a gente vai trabalhar. E aí, poxa, Jaciara, mas aí, olha, eu não entrei nessa primeira turma, o que é que eu consigo fazer, né, Fábio? Entra lá no site, faz tua inscrição novamente, porque a nossa ideia é, simultaneamente, nós termos outras turmas, né? Isso. E tem uma coisa muito legal também, que eu acho que é importante a gente falar, é que até dentro da própria Materialize, a gente entende que os próprios empreendedores, eles virarão multiplicadores, exatamente, né? Então, nessas primeiras turmas, a gente também está buscando pessoas que tenham essa identidade, que se identifiquem com algum tipo com alguma etapa, na verdade, do programa, para que futuramente possam ser nossos parceiros, venham para a Materialize ajudar outros empreendedores a montarem o seu negócio. Como a gente falou aqui desde o início, a ideia da Materialize é uma ideia muito social, né? A gente tem uma preocupação muito social com esses negócios que a gente está ajudando a estruturar mesmo. Então, a nossa ideia é de inserção mesmo. Então, de repente, a gente tem aí pessoas que, além de empreenderem, de ter seu próprio negócio, assim como nós, elas querem ajudar outros empreendedores. Exatamente. E essas pessoas serão muito bem-vindas, porque a gente também enxerga que o nosso negócio vai crescer, né, Fábio? Já tem planos aí, já temos muito mais ambiciosos, né? E aí a gente só tem 2 bracinhos, né? 4 aqui, então a gente vai precisar de outros braços. Então, venham com essa disposição de transformar a vida de vocês e de ajudar outras pessoas a transformar também a sua vida, porque é isso que a gente quer, né? Pessoas que estejam com essa vontade, com essa garra e que queiram participar com a gente dessa empreitada, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Exato. É uma grande empreitada aí. E quem tiver dúvida aí, a hora de perguntar é agora, viu? Estamos aqui disponível. É até interessante que vocês façam perguntas agora, porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida e a gente já tira logo. O Lucas, ontem me perguntou, não sei se ele está online, ele me perguntou como é que fazia caso mais de uma pessoa da mesma empresa quisesse participar, né? E aí o que acontece? A gente discutiu aqui sobre... Foi até uma pergunta muito interessante, que a gente não tinha ainda levantado essa possibilidade, mas aí a gente criou uma espécie de desconto, onde a segunda pessoa da empresa pagaria só 50% do valor, certo? Lembrando, pessoal, esse valor que a gente criou é um valor que esse valor já é dividido no cartão em 12 meses, tá? O valor da parcela sai R$ 99,00, é menos de R$ 100, certo? Agora, veja, você vai sair de lá com um logotipo, você vai sair de lá com um site, você vai sair de lá com uma empresa formatada, com um e-mail corporativo funcionando, com um comercial bem estruturado. Veja o quanto que seria necessário de consultorias e mais consultorias para você conseguir estruturar isso dentro de sua empresa. E a gente está fazendo isso por menos de R$ 1.200, o programa inteiro, durante o ano, que pode ser dividido em 12 vezes de 99, e 99. Mas ainda assim é menos de R$ 100. Eu pedi tudo para deixar isso menos de R$ 100. Essa é a ideia, para desmistificar esse número redondo. Tinha que ser menos de R$ 100. Esse era um dos objetivos. Então, o que acontece? É interessante que vocês saibam que a gente quer que vocês participem do programa por conta de uma responsabilidade que todo empreendedor tem. Ontem foi dia do empreendedor, né? Ontem foi dia do empreendedor. 5 de outubro. Exatamente. E assim,
Coincidência, a gente não marcou isso, não. A gente marcou a live no domingo, porque era o único dia que a gente tinha disponível. A agenda estava apertada, viu? A gente estava bem apertada essa semana. E ele falou, não, vamos fazer no domingo de manhã. Inclusive, amanhã a gente vai estar lá na Bienal do Livro, né? Lembrar que amanhã, auditório... Peraí, calma. Auditório Geek. Isso. A partir das 20 horas, né? Isso. Na verdade, a Materialize foi convidada pelo Quintalcast, né? www.quintalcast.com.br, que é um projeto de podcast social, fala de empreendedorismo, de arte, isso, né? Isso. E aí a Bienal convidou o Quintalcast vai promover uma mesa de debates, onde nós vamos contar com a presença de Ulisses, né? Com a Risky Company, nós da Materialize, o Fábio, eu vou estar um pouco nos bastidores ali ajudando a fazer as redes sociais, e também o pessoal da Sargasso Night Club também, que vai estar lá, que é uma banda muito legal aqui de Recife, e sendo conduzido aí por Alexandre Neres, do Quintalcast. Então, quem tiver dúvida pode ir amanhã, que nós vamos estar lá, tirando também dúvidas de vocês, e bem à vontade. E aqui tem mais uma pergunta do Stanislau Macário Júnior. Nesse primeiro momento, dos 15 dias de forma... ele quer saber o local, né? Dos 15 dias de forma presencial. Seria em que local? Então, vai ser aqui na região metropolitana do Recife, certo? O que a gente está vendo são duas salas que a gente está só estudando, na verdade, a logística. O que acontece? A gente tem duas opções, e aí, dependendo da localização dos participantes, a gente vai escolher de uma forma estrategicamente melhor. Que fique no meio do caminho para todo mundo, que possibilite que as pessoas façam seu deslocamento de forma mais tranquila. Mas exatamente. É grande Recife. Recife, na verdade. A ideia é trabalhar com Recife, uma região ali mais central. Isso. Vai depender essa semana, porque a gente precisa que as pessoas façam as inscrições no site. Vocês que estão tendo bastante interesse, já entra hoje lá, faz a inscrição, porque aí a gente já consegue definir esse local e publicar aí em rede social e no site o quanto antes, né, Fábio? Exatamente. O que é interessante é o seguinte, a gente tem a definição desse local baseado em algumas pessoas que já fizeram a inscrição. Antes mesmo de divulgar, pelo conhecimento que o pessoal tem do trabalho, algumas pessoas já procuraram, encaixa a gente na primeira turma. Então, a gente já encaixou. Já tem uma primeira turma fechada, já tem um mínimo ali para a primeira turma, exatamente. Certo? Mas ainda tem vagas para a pessoa encaixar nessa primeira turma. São poucos, eu acho que tem 4 ou 3 vagas. E que seria ótimo, porque aí a gente a gente já definiria essa semana, e de repente a gente já monta até uma segunda turma, né? Isso. Para a gente também, o objetivo da gente é não deixar vocês também aí esperando muito. São 15 pessoas, tá, pessoal? Por turma, certo? A gente faz dessa forma porque para ter como dar atenção para todo mundo que está participando ali de uma forma mais interessante. Vai ter muita gente com dúvida, e a gente quer ter disponibilidade para atender essas dúvidas de todos os participantes. Certo? Mais alguém com alguma dúvida? Gente, olha cada mensagem tão carinhosa que a gente está recebendo, né? O André aqui, olha, o próprio Stanislau mandou uma mensagem bem legal. Nós vamos estar disponibilizando a live lá no nosso site, né? Isso. Então, quem não conseguiu assistir do começo pode assistir lá. Aqui também no Instagram, nós vamos estar deixando lá na TV do Instagram, né, também disponível, né? E uma coisa interessante também é dizer que esse manual do candidato vai estar disponível a partir de amanhã também no site. Então, é interessante vocês baixarem o manual, vocês darem uma lida. Se tiver alguma dúvida, vocês têm o próprio site, onde vocês podem entrar em contato com a gente, lá tem o e-mail, lá tem os telefones também, né? A ideia dessa live era realmente a gente conseguir rapidamente, aqui dentro de 58 minutos, no instante passado, a gente falou mais de 40 minutos, a gente fala muito também, né, Fábio? Mas, olha, o Sérgio mandou aqui, Sérgio Civini, muito obrigada também, Sérgio. Sérgio, um grande abraço, viu, Sérgio? E assim, a ideia de vocês, a nossa ideia era passar um pouco para vocês esse caminho, tem mais gente aqui também no Instagram, também, pessoal ali, Carlinha, Oi Flor do Dia, sempre mandando ali uma mensagem legal, e ficar à disposição, né? O pessoal da Inglesize também. Também entrou. A Letéia, minha amiga Letéia, A Letéia é uma empreendedora que eu tenho muito orgulho, né? Não é porque é minha amiga não, mas já tá ali, tem alguns, o Sérgio Civini já é história também, cliente, né? Cliente ativo, Exatamente. Então, pessoal, vamos se despedir, né? Senão a gente fica aqui amanhã toda. Se deixar, a gente vai a semana inteira aqui.
Olha, um forte abraço. Reforço o convite da Bienal amanhã. Exatamente. Quem né? quiser, Auditório Grec. Auditório Geek. Auditório Geek. A partir das 20 horas. Mas, né? Não é isso, Alexandre? Nossa produção aqui, a partir das 20 horas. Das 20 horas. Então, a gente vai estar lá falando um pouquinho. Jake. Jake. E o tema do podcast é justamente empreendedorismo social com arte. Olha que legal. Tudo a ver com a materialismo. Inclusive, o que foi perguntado pela Raquel. Isso, exatamente, né? Sim, exatamente. Bem legal. Então, amanhã a gente vai estar lá. Nós vamos estar lá junto com vocês. Pessoal, okay, pessoal, valeu, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. E qualquer coisa, mande exódio. É só perguntar, estão aí disponíveis nas redes sociais e no e-mail, no telefone que vocês precisarem. Tá bom? Forte abraço. Grande abraço para todo mundo. O próprio Instagram, ele tira uma hora, quando dá uma hora.